O sol despontava no horizonte com um brilho dourado e suave, refletindo nas águas tranquilas do litoral sul da Bahia. O céu, sem nuvens, prometia um dia perfeito. Bianca ajeitava os óculos escuros no rosto, enquanto amarrava os cabelos loiros em um coque preguiçoso. Usava um vestido branco de linho leve, esvoaçante com a brisa salgada que soprava do março. Ao lado dela, Marcos, seu marido há 8 anos, observava o mar com uma expressão serena, embora distraída. Bonito, de olhos azuis e cabelos loiros como os dela, ele parecia mais animado com a oportunidade de se desconectar do celular e da rotina corporativa do que com a companhia da esposa. Bianca percebia, mas se esforçava para não dar importância. Talvez aquele passeio fosse justamente o que precisavam para reacender a conexão. Um cruzeiro de 3 dias por praias desertas, águas cristalinas e noites sob as estrelas. Ao chegarem ao pier, a embarcação de médio porte já os aguardava. Era uma escuna luxuosa, com detalhes em madeira polida, todos brancos, e tripulação vestida impecavelmente. O som de risadas e músicas tropicais preenchia o ambiente. Vários casais e famílias já embarcavam. Foi quando os olhos de Bianca pousaram sobre ele. Um homem alto, pele negra reluzente sob o sol, usava uma camisa branca meio aberta, deixando entrever o peitoral definido. Os cabelos curtos, com pequenas ondas, combinavam com um sorriso largo e acolhedor. Ele ajudava uma senhora idosa a subir a bordo, com uma gentileza desarmante. Seus olhos castanhos intensos, quase dourados, cruzaram com os dela por um instante. Bianca sentiu o estômago revirar. Algo inexplicável, um frio, um calor, uma descarga de algo que há muito ela não sentia. Prontos para embarcar? Perguntou o homem, sorrindo diretamente para ela. Bianca piscou, surpresa por ele estar falando com eles. Sim, sim, respondeu, tentando esconder o rubor nas bochechas. Sou Rafael, um dos anfitriões do passeio. Se precisarem de algo, é só chamar, disse, estendendo a mão para ela subir. Quando a tocou, mesmo com leveza, Bianca sentiu um arrepio estranho subir pela espinha. Marcos subiu logo atrás, distraído com o celular. A escuna partiu alguns minutos depois. Bianca se sentou no convés, admirando o mar que se abria à frente, tentando entender aquela sensação que Rafael lhe causara. Sentia-se como uma adolescente, culpada por sentir algo que não deveria, mas ao mesmo tempo, viva. Fazia tempo que não se sentia assim. Durante as primeiras horas, Rafael era cordial com todos, mas seus olhares furtivos na direção de Bianca não passavam despercebidos. Ela fingia não notar, mas seus olhos o buscavam quase involuntariamente. Marcos, por sua vez, alternava entre cochilos ao sol e rápidas conferências em seu celular, que por vezes ainda conseguia sinal. À tarde, a escuna ancorou numa pequena enseada. Os passageiros desceram para um mergulho e um almoço especial. Na praia, Bianca caminhava na areia molhada, deixando que a espuma das ondas lhe tocasse os pés. Sentia-se leve, livre. Rafael se aproximou, caminhando ao seu lado sem dizer nada por alguns instantes. Está gostando do passeio? Perguntou ele, finalmente. Muito. Esse lugar é mágico, respondeu, sem olhá-lo nos olhos. Concordo. Mas a magia de um lugar também depende de quem o contempla. Bianca sorriu, tímida. A frase não era vulgar, nem invasiva. Era como um elogio envolto em poesia. Você é sempre assim com todos os passageiros? Só quando os olhos deles falam, mais do que as palavras. Ela o olhou, surpresa, e por um segundo, o tempo parou. Os sons da praia, as vozes ao longe, o vento, tudo se apagou. Havia apenas o olhar dele, profundo, como se pudesse ver algo dentro dela que nem ela sabia que existia. O momento foi quebrado quando Marcos a chamou de longe. Bianca, vem ver isso aqui. Ela se virou rapidamente, afastando-se de Rafael, como se voltasse à realidade depois de um sonho. Mas o calor do olhar dele permaneceu nela pelo resto do dia. À noite, após o jantar a bordo, a escuna ancorou novamente, e um luau foi improvisado na praia. Havia luzes penduradas em árvores, almofadas no chão e uma fogueira ao centro. Casais dançavam, crianças corriam, e uma música suave embalava o ambiente. Bianca dançava sozinha, balançando os quadris levemente ao ritmo de uma bossa nova. Rafael, do outro lado, a observava em silêncio. Quando a música mudou para um bolero lento, ele se aproximou.
Me concede essa dança? Ela hesitou. Sentia-se envolta por uma teia invisível que a puxava. E mesmo sabendo que deveria dizer não, que estava ali com o marido, que aquilo era errado, disse sim. Dançaram lentamente. Sob a luz das tochas e da lua cheia. O corpo dele, forte, seguro, envolvia o dela com firmeza e delicadeza. Bianca sentia o coração bater forte, como se estivesse prestes a explodir. A respiração dele roçava seu pescoço, e um perfume amadeirado e salgado penetrava seus sentidos. Há algo em você, que não sei explicar, murmurou Rafael, com os lábios próximos demais. Ela fechou os olhos por um instante, sem coragem de abrir espaço para aquele desejo que crescia descontrolado. Eu sou casada, sussurrou, como se tentasse lembrar a si mesma. Eu sei, respondeu ele, sem se afastar. E mesmo assim, você está aqui. O fim da música trouxe de volta a realidade. Bianca se afastou rapidamente, sentindo a culpa começar a apertar o peito. Caminhou até a escuna, tentando conter o turbilhão dentro de si. Encontrou Marcos conversando animadamente com um casal. Ele mal notou sua ausência. Mais tarde, sozinha na cabine, Bianca olhou pela escotilha e viu Rafael caminhando na areia, sozinho, olhando o março. Ela sabia que estava à beira de algo perigoso, mas também sabia que algo dentro dela tinha despertado. Algo que Marcos, há muito, deixara de tocar. E naquele instante, em silêncio, ela se perguntou se aquela viagem marcaria o fim, ou o verdadeiro começo da sua história. A manhã seguinte amanheceu com o céu tingido de rosa e dourado. Bianca acordou antes de Marcos e foi até o convés, descalça, envolta apenas por uma canga leve. O mar estava calmo, espelhado, e a brisa morna parecia acariciar sua pele. Havia um silêncio quase sagrado no ar, como se o universo todo estivesse contido ali, entre o mar e o céu. Ela se sentou numa das espreguiçadeiras, tentando organizar os pensamentos. Na noite anterior, o calor do corpo de Rafael ainda pairava em sua memória, como um perfume impossível de esquecer. Tinha dançado com ele, tinha sentido o coração palpitar, mas não havia ido além disso. Por ora, dormiu bem. A voz de Rafael surgiu como se tivesse saído dos seus pensamentos. Ele estava atrás dela, com uma bandeja nas mãos, duas xícaras de café fumegante e um pequeno prato com frutas frescas. Trazia um sorriso contido, quase tímido, como se compreendesse a delicadeza daquele momento. Dormi, respondeu, tentando soar natural, mas sua voz soou rouca demais, traindo suas emoções. Trouxe café. Achei que você poderia gostar de um momento tranquilo antes da movimentação começar, disse ele, colocando a bandeja ao lado dela. Obrigada. Foi gentil. Eles beberam em silêncio por alguns instantes. Bianca observava as mãos dele, fortes, marcadas por veias visíveis, enquanto ele cortava um pedaço de manga e comia lentamente. Tudo nele tinha uma naturalidade desconcertante, uma sensualidade que não vinha do esforço, mas da essência. Isso é errado, Rafael, disse ela, de repente. Ele a olhou, sem surpresa. Eu sei. Então por que continua? Porque às vezes o que é certo nos mata aos poucos, e o que é errado nos faz sentir vivos de novo. Bianca baixou os olhos. Sabia que aquela viagem seria um divisor de águas. O problema era que ainda não sabia em que direção aquela maré a arrastaria. Ai! Longo do dia, a escuna seguiu para novas praias. Marcos, mais relaxado, passou a interagir com outros casais, especialmente com um grupo de paulistas que falavam alto e riam o tempo inteiro. Bianca sorria, participava, mas por dentro era outra história. Seus olhos buscavam Rafael em todos os momentos. Durante o mergulho de snorkel numa das enseadas, Rafael foi o guia do grupo. Bianca hesitou, mas acabou indo também. Mergulharam entre corais coloridos e peixes de todos os tamanhos. Mas foi quando emergiram juntos, próximos demais, que o inevitável aconteceu. Os olhos de Rafael procuraram os dela por apenas um segundo. E naquele instante, como se estivessem sozinhos no mundo, ele se aproximou e a beijou. Foi um beijo inesperado e arrebatador. Salgado, intenso, urgente. Bianca sentiu as pernas fraquejarem. O mundo girava ao redor, mas ela só conseguia sentir a boca dele na sua, os braços a segurando com firmeza, como se ele soubesse que ela não resistiria por muito tempo. Quando se afastaram, ofegantes, Bianca olhou ao redor, assustada.
Ninguém parecia ter visto. Estavam numa parte mais afastada da enseada. Mesmo assim, o medo e a culpa invadiram com força. Não podemos, disse, quase sem fôlego. Mas aconteceu, respondeu Rafael, simplesmente. E agora está dentro de nós. Naquela noite, Bianca evitou o luau. Disse a Marcos que estava com dor de cabeça. Ele, distraído demais com as novas amizades, apenas beijou sua testa e desceu animado para a festa. Sozinha na cabine, ela caminhava de um lado para o outro, tomada por um turbilhão de sentimentos. Queria odiar Rafael, queria odiar a si mesma. Mas tudo o que sentia era um desejo incontrolável de vê-lo de novo. Uma batida suave na porta a fez congelar. Ela sabia que era ele. Abriu. Rafael entrou em silêncio. Apenas a luz baixa da escotilha iluminava o rosto dele. Bianca tentou falar, mas não encontrou palavras. Rafael se aproximou devagar, tocou seu rosto com as pontas dos dedos, como quem pede permissão. E ela cedeu. Não houve pressa. Foi um encontro de almas em carne viva. Os corpos se encontraram com sede, com entrega, como se aquele momento fosse tudo o que importava no mundo. Bianca se sentiu desejada, admirada, como há anos não se sentia com Marcos. Cada toque de Rafael era uma promessa silenciosa. Cada beijo, um mergulho no abismo do proibido. Horas depois, ele saiu sem dizer nada. Ela ficou deitada, nua, olhando o teto, com lágrimas nos olhos. Não de arrependimento, mas de medo. Sabia que algo dentro dela havia mudado para sempre. O dia seguinte foi silencioso. Bianca evitava Rafael, evitava a si mesma. Marcos, percebendo sua introspecção, perguntou se estava tudo bem. Só cansada, respondeu ela, com um sorriso falso. O passeio se aproximava do fim. Naquela tarde, a escuna atracaria na cidade, e todos voltariam às suas vidas. Mas Bianca não sabia mais o que era sua vida. Quando chegaram ao pier, a tripulação ajudava os passageiros a desembarcar. Rafael estava lá, como sempre, cordial, sorridente. Mas agora, entre ele e Bianca, havia um abismo silencioso, cheio de palavras não ditas. Foi um prazer conhecer vocês, disse ele, olhando diretamente para ela. Bianca tentou sorrir, mas seus olhos brilharam com uma dor que ele entendeu imediatamente. Marcos seguiu à frente, puxando a mala. Rafael então se aproximou e, num gesto quase imperceptível, deslizou um pequeno bilhete na mão dela, junto com um lenço de despedida. Ela não leu de imediato. Esperou até estarem no táxi, já na estrada de volta. Abriu discretamente. O que vivemos foi real, mesmo que o mundo diga que não deveria. Se um dia quiser me encontrar, estarei onde o mar toca o céu. Bianca fechou os olhos, o coração acelerado, as mãos trêmulas. Ela sabia que aquele bilhete não era apenas uma lembrança, era uma semente plantada dentro dela. E sabia, no fundo, que aquela história ainda estava longe de acabar. O retorno à rotina foi silencioso e estranho. Bianca observava pela janela do carro a estrada sinuosa que os conduzia de volta à cidade, com o mar ficando cada vez mais distante no retrovisor. Marcos dirigia com uma serenidade tranquila, os óculos escuros escondendo os olhos enquanto cantarolava baixinho uma música antiga no rádio. Bianca mantinha o bilhete dobrado e escondido no bolso da calça jeans. Não conseguia jogá-lo fora. Também não conseguia lê-lo outra vez. As palavras de Rafael já estavam gravadas na mente e, mais do que isso, no corpo. Ela se lembrava de cada detalhe da noite que passaram juntos, os beijos, os toques, os sussurros, a entrega, e lembrava também da confusão que aquilo plantara dentro dela. Ao chegarem em casa, Marcos foi direto para o banho. Bianca ficou parada na sala, encarando o vazio. A casa parecia menor, abafada, como se já não coubesse mais nela. As paredes brancas, os móveis planejados, a vida organizada em pastas, compromissos e jantares silenciosos, tudo agora soava desbotado. No espelho do corredor, ela se viu de relance. A mesma loira de sempre, a mesma pele clara, os mesmos olhos que tantas vezes se acostumaram à monotonia. Mas agora havia algo diferente ali. Um brilho, ou uma sombra, ou os dois. Naquela noite, Bianca e Marcos jantaram em silêncio. Ela não conseguiu comer. Ele, distraído, comentava sobre o trabalho, sobre as mensagens acumuladas, sobre um novo projeto. Nenhuma pergunta,
nenhum gesto de curiosidade sobre o que ela sentia. Está tudo bem com você? Perguntou ele, apenas por formalidade. Estou cansada. Ela respondeu sem sequer olhar para ele. Nos dias seguintes, Bianca tentava retornar à normalidade. Tentava, mas nada parecia funcionar. Caminhava pelas ruas como se flutuasse, sorria para as amigas com esforço, respondia mensagens com frases automáticas. Por dentro, sentia-se à deriva. À noite, deitava-se ao lado de Marcos, imóvel, o coração inquieto. Seu corpo já não reagia ao toque dele. Suas fantasias, seus desejos, suas lembranças. Todos estavam ancorados naquele momento na escuna, naquele beijo à beira-mar, naquela dança lenta sob o luar. E então, numa tarde de quarta-feira, ela fez o impensável. Abriu o bilhete de Rafael mais uma vez. Estarei onde o mar toca o céu. Sabia que era uma metáfora, mas também sabia onde encontrá-lo. Na ficha do passeio, havia o nome da empresa náutica e o porto de onde saíam. Sabia onde ele trabalhava. Sabia onde ele vivia. Bastava ir. Durante dias, lutou contra esse impulso. Mas o desejo era como maré cheia, impossível de conter. Na sexta-feira, ela mentiu para Marcos. Disse que ia visitar uma amiga no interior, uma velha colega da faculdade. Ele acreditou sem questionar, como sempre fazia. Dirigiu por horas até chegar ao litoral novamente. O mesmo lugar da partida. O mesmo ar salgado que agora parecia diferente, como se lhe pertencesse. Ao chegar ao pier, o coração disparou. Caminhou devagar, observando os barcos, os pescadores, o movimento tímido de turistas. Então o viu. Rafael estava em pé, descalço sobre a madeira da escuna, enrolando uma corda grossa. A pele negra brilhava sob o sol da tarde. Os braços musculosos se moviam com destreza. Ele parecia parte do maço. Quando a viu, congelou por um segundo. Depois sorriu. Um sorriso lento, como se esperasse por ela desde o momento da despedida. Achei que não viria, disse ele, com a voz baixa. Eu também, respondeu Bianca, se aproximando. Mas não consegui evitar. Rafael desceu da embarcação e caminhou até ela. Pararam a poucos centímetros um do outro. O silêncio entre os dois dizia mais do que qualquer frase. Eu não sei o que estou fazendo, disse Bianca, sentindo a culpa subir mais uma vez. Está seguindo seu coração. Às vezes, ele fala antes da razão. Ela o olhou profundamente. Queria respostas. Queria explicações para aquele sentimento que crescia tão rápido quanto o mar durante uma tempestade. Isso não pode durar. Eu sou casada. Eu sei, respondeu ele, sem tentar convencê-la de nada. Mas isso não impede de sentir. Bianca abaixou a cabeça. Sabia que ele estava certo. Mas o certo não tornava nada mais fácil. Naquela noite, ela não voltou para casa. Ficou em uma pousada à beira-mar, simples e charmosa. Rafael apareceu depois do trabalho, com uma sacola de frutas e vinho. Jantaram na varanda, sob as estrelas. Você sempre foi assim? Perguntou ela, com um sorriso tímido. Calmo, sereno, intenso. Não, ele respondeu. Eu me tornei assim depois de perder tudo. A gente aprende a viver de verdade quando entende que nada é garantido. Nem o amor, nem o amanhã. Bianca o escutava como se cada palavra fosse um bálsamo. E você? Perguntou ele. Quando foi que parou de viver? Ela ficou em silêncio. Depois, disse, quando comecei a viver para agradar aos outros. Naquela noite, se amaram novamente. Com mais ternura do que urgência. Rafael a tratava como algo precioso, não como uma aventura. Bianca sentia-se segura nos braços dele, como se finalmente estivesse onde deveria estar. Mas ao amanhecer, a realidade voltou com força. Ela saiu. Antes do sol nascer. Rafael ainda dormia. Deixou um bilhete simples. Foi real. Foi necessário. Mas ainda sou prisioneira de outra vida. Dirigiu até em casa em silêncio, com lágrimas secas no rosto. Quando chegou, Marcos a esperava na cozinha, tomando café. Como foi a viagem? Boa, respondeu, evitando o olhar dele. Você parece diferente. Estou cansada, disse ela. Marcos assentiu. Não insistiu. Bianca se perguntou se ele notaria, caso ela sumisse de vez. Naquela noite, enquanto se deitava ao lado dele. Olhou para o teto, em silêncio. E entendeu, havia conhecido Rafael por acaso. Mas o que sentia por ele não era acidental. Era uma escolha. Uma corrente que arrastava,
forte, viva, impossível de ignorar. E mesmo sem saber o que fazer com aquele sentimento, ela já não era mais a mesma. A maré havia mudado, e não havia como voltar à praia de antes. O retorno à rotina foi silencioso e estranho. Bianca observava pela janela do carro a estrada sinuosa que os conduzia de volta à cidade, com o mar ficando cada vez mais distante no retrovisor. Marcos dirigia com uma serenidade tranquila, os óculos escuros escondendo os olhos enquanto cantarolava baixinho uma música antiga no rádio. Bianca mantinha o bilhete dobrado e escondido no bolso da calça jeans. Não conseguia jogá-lo fora. Também não conseguia lê-lo outra vez. As palavras de Rafael já estavam gravadas na mente e mais do que isso, no corpo. Ela se lembrava de cada detalhe da noite que passaram juntos, os beijos, os toques, os sussurros, a entrega, e lembrava também da confusão que aquilo plantara dentro dela. Ao chegarem em casa, Marcos foi direto para o banho. Bianca ficou parada na sala, encarando o vazio. A casa parecia menor, abafada, como se já não coubesse mais nela. As paredes brancas, os móveis planejados, a vida organizada em pastas, compromissos e jantares silenciosos, tudo agora soava desbotado. No espelho do corredor, ela se viu de relance. A mesma loira de sempre, a mesma pele clara, os mesmos olhos que tantas vezes se acostumaram à monotonia. Mas agora havia algo diferente ali. Um brilho, ou uma sombra, ou os dois. Naquela noite, Bianca e Marcos jantaram em silêncio. Ela não conseguiu comer. Ele, distraído, comentava sobre o trabalho, sobre as mensagens acumuladas, sobre um novo projeto. Nenhuma pergunta, nenhum gesto de curiosidade sobre o que ela sentia. "Está tudo bem com você?" perguntou ele, apenas por formalidade. "Estou cansada." Ela respondeu sem sequer olhar para ele. Nos dias seguintes, Bianca tentava retornar à normalidade. Tentava, mas nada parecia funcionar. Caminhava pelas ruas como se flutuasse, sorria para as amigas com esforço, respondia mensagens com frases automáticas. Por dentro, sentia-se à deriva. À noite, deitava-se ao lado de Marcos, imóvel, o coração inquieto. Seu corpo já não reagia ao toque dele. Suas fantasias, seus desejos, suas lembranças. Todos estavam ancorados naquele momento na escuna, naquele beijo à beira-mar, naquela dança lenta sob o luar. E então, numa tarde de quarta-feira, ela fez o impensável. Abriu o bilhete de Rafael mais uma vez. "Estarei onde o mar toca o céu." Sabia que era uma metáfora, mas também sabia onde encontrá-lo. Na ficha do passeio, havia o nome da empresa náutica e o porto de onde saíam. Sabia onde ele trabalhava. Sabia onde ele vivia. Bastava ir. Durante dias, lutou contra esse impulso. Mas o desejo era como maré cheia, impossível de conter. Na sexta-feira, ela mentiu para Marcos. Disse que ia visitar uma amiga no interior, uma velha colega da faculdade. Ele acreditou sem questionar, como sempre fazia. Dirigiu por horas até chegar ao litoral novamente. O mesmo lugar da partida. O mesmo ar salgado que agora parecia diferente, como se lhe pertencesse. Ao chegar ao pier, o coração disparou. Caminhou devagar, observando os barcos, os pescadores, o movimento tímido de turistas. Então o viu. Rafael estava em pé, descalço sobre a madeira da escuna, enrolando uma corda grossa. A pele negra brilhava sob o sol da tarde. Os braços musculosos se moviam com destreza. Ele parecia parte do maço. Quando a viu, congelou por um segundo. Depois sorriu. Um sorriso lento, como se esperasse por ela desde o momento da despedida. "Achei que não viria", disse ele, com a voz baixa. "Eu também", respondeu Bianca, se aproximando. Mas não consegui evitar. Rafael desceu da embarcação e caminhou até ela. Pararam a poucos centímetros um do outro. O silêncio entre os dois dizia mais do que qualquer frase. "Eu não sei o que estou fazendo", disse Bianca, sentindo a culpa subir mais uma vez. "Está seguindo seu coração. Às vezes, ele fala antes da razão." Ela o olhou profundamente. Queria respostas. Queria explicações para aquele sentimento que crescia tão rápido quanto o mar durante uma tempestade. "Isso não pode durar. Eu sou casada." "Eu sei", respondeu ele, sem tentar convencê-la de nada. "Mas isso não impede de sentir." Bianca abaixou a cabeça. Sabia que ele estava certo.
mas o certo não tornava nada mais fácil. Naquela noite, ela não voltou para casa. Ficou em uma pousada à beira-mar, simples e charmosa. Rafael apareceu depois do trabalho, com uma sacola de frutas e vinho. Jantaram na varanda, sob as estrelas. Você sempre foi assim? Perguntou ela, com um sorriso tímido. Calmo, sereno, intenso. Não, ele respondeu. Eu me tornei assim depois de perder tudo. A gente aprende a viver de verdade quando entende que nada é garantido. Nem o amor, nem o amanhã. Bianca o escutava como se cada palavra fosse um bálsamo. E você? Perguntou ele. Quando foi que parou de viver? Ela ficou em silêncio. Depois, disse, quando comecei a viver para agradar aos outros. Naquela noite, se amaram novamente. Com mais ternura do que urgência. Rafael a tratava como algo precioso, não como uma aventura. Bianca sentia-se segura nos braços dele, como se finalmente estivesse onde deveria estar. Mas ao amanhecer, a realidade voltou com força. Ela saiu. Antes do sol nascer. Rafael ainda dormia. Deixou um bilhete simples. Foi real. Foi necessário. Mas ainda sou prisioneira de outra vida. Dirigiu até em casa em silêncio, com lágrimas secas no rosto. Quando chegou, Marcos a esperava na cozinha, tomando café. Como foi a viagem? Boa, respondeu, evitando o olhar dele. Você parece diferente. Estou cansada, disse ela. Marcos assentiu. Não insistiu. Bianca se perguntou se ele notaria, caso ela sumisse de vez. Naquela noite, enquanto se deitava ao lado dele, olhou para o teto, em silêncio, e entendeu, havia conhecido Rafael por acaso. Mas o que sentia por ele não era acidental, era uma escolha, uma corrente que arrastava, forte, viva, impossível de ignorar. E mesmo sem saber o que fazer com aquele sentimento, ela já não era mais a mesma. A maré havia mudado, e não havia como voltar à praia de antes. Os dias que se seguiram à última noite com Rafael foram mais do que silenciosos. Para Bianca foram insuportáveis. Ela voltara para casa, para o marido, para a rotina, mas nada parecia se encaixar mais. Cada gesto de Marcos, cada fala comum, cada tentativa de naturalidade por parte dele a encolhia por dentro. Era como se tivesse voltado para um lugar onde já não cabia. Marcos, sem saber exatamente o que se passava, percebia a distância crescente. Tentava, de forma sutil, trazer alguma leveza ao relacionamento. Preparava jantares simples, oferecia vinhos, sugeria filmes antigos que ambos costumavam assistir no início do casamento. Mas nada parecia tocar Bianca. Ela estava ali, mas não estava. O corpo presente, mas a alma à deriva. Certa noite, enquanto lavava a louça ao lado de Marcos, ele quebrou o silêncio. Você tem estado tão distante, Bianca. Está acontecendo alguma coisa? Ela congelou por um instante, as mãos ainda segurando o prato molhado. Sentiu o coração apertar. Não, só estou cansada, só isso. Ele assentiu, sem insistir. E aquilo a feriu mais do que se ele tivesse a confrontado. Por dentro, gritava, me veja, me pergunte de novo, me tire desse vazio. Mas nada disso aconteceu. O silêncio dele era confortável demais. E Bianca odiava essa comodidade que os mantinha juntos sem sequer se tocarem de verdade. No sábado seguinte, Bianca recebeu uma mensagem de Rafael. Simples, sem cobrança. Apenas palavras sinceras. Pensei em você ontem. Olhei para o céu e o mar estavam tão juntos que doía. Espero que esteja bem. Ela leu a mensagem dezenas de vezes. Não respondeu de imediato, mas seu coração respondeu antes dela, com saudade, com desejo, com dor. Naquela noite, Marcos a procurou na cama. Tentou se aproximar, acariciar, beijar. Ela deixou, mas o corpo recusava. A mente gritava. O toque dele não a alcançava mais. O que houve, Bianca? Ele perguntou, ofegante, ao notar a frieza. Nada, só, não consigo. Ele se afastou, frustrado, mas calado. E então ela percebeu, estava matando aos poucos um casamento que já agonizava fazia tempo. Mas o que aprendia não era mais o amor. Era o medo. Medo de se romper, de se assumir imperfeita, desejosa, infiel. Medo de perder o que restava de uma história que, um dia, já fora bonita. Na segunda-feira, ela resolveu visitar a mãe.
Precisava de um colo que não julgasse, de um lugar onde pudesse ser filha e não esposa. Dona Carmen morava em uma casa simples, no mesmo bairro onde Bianca crescera. Ao vê-la, abriu um sorriso caloroso. Está tão abatida, minha filha. Aconteceu alguma coisa? Bianca hesitou. Não queria mentir. Mas também não queria revelar tudo. Só cansaço, mãe. Cansaço de alma, né? Esse é o pior. Bianca engoliu o choro. Às vezes, sinto que estou vivendo uma vida que não é minha, confessou, quase num sussurro. Carmen a abraçou. Forte, como fazia quando ela era criança. Se não for tua, filha, você tem todo o direito de deixá-la. Mas como, mãe? E tudo o que construí? E o que as pessoas vão dizer? As pessoas sempre vão dizer algo, mas nenhuma delas dorme no travesseiro com teu coração. Bianca chorou. Pela primeira vez em dias, chorou sem se esconder. Sentiu-se frágil, sim, mas também um pouco mais livre. Como se assumir sua dor fosse o primeiro passo para sair dela. Na semana seguinte, ela resolveu responder Rafael. Não posso te prometer nada, mas ainda te carrego comigo. A resposta dele veio logo depois. Não quero promessas, só quero que saiba que te espero. Sempre que quiser, o mar será nosso. Essas palavras a acompanharam durante os dias seguintes como uma música baixa no fundo da mente. Estavam sempre ali, entre uma aula e outra, entre um jantar e um silêncio. E então, sem planejar, ela decidiu vê-lo de novo. Mentiu para Marcos mais uma vez. Disse que participaria de um retiro de professores. Ele não questionou, apenas desejou boa sorte e deu um beijo rápido na testa dela. Era quase um adeus. O reencontro com Rafael foi intenso, diferente de antes. Não havia mais dúvida, hesitação ou culpa. Havia urgência, desejo, fome. Ficaram juntos por 2 dias em uma casa simples à beira-mar, que ele alugara apenas para estarem a sós. Rafael preparava cafés da manhã longos, fazia carinho sem pressa, e olhava nos olhos dela, como se enxergasse sua alma inteira. Bianca se despiu não apenas das roupas, mas da máscara que usava há anos. Ali, com Rafael, ela era livre. Não era esposa, não era modelo de perfeição. Era mulher, amada, desejada, ouvida. Você é linda quando se permite ser quem é, ele disse, certo dia, ao vê-la desenhar à beira-mar. E quem eu sou? Uma mulher com medo, mas cheia de coragem. Ela sorriu. Era verdade. Pela primeira vez na vida, ela encarava o abismo de suas escolhas. Sabia que viver aquela paixão poderia custar caro, mas sabia também que negar aquilo seria se enterrar viva dentro de um casamento morto. Na última noite, à luz de velas, Rafael segurou suas mãos. Bianca, eu não vou te pressionar. Você tem sua vida, seus dilemas. Mas se decidir ficar comigo, saiba que meu amor é inteiro. Não serei seu segredo, serei sua verdade. Ela chorou. Eu só preciso de tempo. Eu espero, mas se for me deixar, não desapareça. Me diga. Eu mereço saber. Na volta, Bianca dirigiu em silêncio. Sentia-se viva, completa, mas também à beira de uma decisão que mudaria tudo. Quando chegou em casa, encontrou Marcos à sua espera, sentado na sala. Podemos conversar? Ela sentiu o estômago revirar. Assentiu. Eu sei que tem algo errado, disse ele. Não sou cego. Só estava esperando você me dizer. Bianca engoliu em seco. Eu não te amo mais, Marcos. Foi como se o mundo parasse. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, abaixou a cabeça. Você está com alguém? Ela hesitou. Depois, disse, sim. Marcos suspirou fundo. Levantou-se. Eu sempre achei que nosso silêncio era confortável, mas agora vejo que era uma forma de evitar tudo, inclusive a verdade. Bianca chorou, em silêncio. Eu não te odeio, disse ele, indo em direção à porta. Mas não vou ficar onde não sou amado. Ele saiu, e Bianca ficou sozinha. Pela primeira vez, verdadeiramente sozinha. Mas era uma solidão libertadora. Uma dor necessária. Ela olhou para o céu pela janela. As nuvens baixas tocavam o mar no horizonte. Ali estava sua resposta. O amor que encontrou em alto mar era arriscado, sim, mas talvez, pela primeira vez, fosse real. Bianca acordou no silêncio que antes a sufocava. A casa estava vazia. Marcos havia saído na noite anterior após a confissão que ela nunca pensou que teria coragem de fazer. Era uma ausência estranha,
mas não dolorosa. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não parecia uma prisão, parecia um espaço novo, onde poderia, talvez, construir algo verdadeiro. Ainda assim, o coração pesava. Ela não sentia alegria, sentia alívio, e junto com ele, a consciência de que uma parte da sua vida havia terminado. O casamento de anos, a rotina que a moldara, os almoços de domingo, os aniversários em família, os jantares mecânicos. Tudo havia ficado para trás, como pegadas na areia que o mar levou. Ela se sentou no sofá e olhou ao redor. Os porta-retratos com fotos dela e Marcos ainda estavam sobre o aparador. Levantou-se, um a um, e os colocou numa caixa. Não era raiva. Era encerramento. Era necessário. Algumas lágrimas escorreram, mas ela não resistiu a elas. Deixou que lavassem o que ainda restava de culpa. Nos dias seguintes, Bianca se dedicou ao trabalho com mais entrega. Voltou a pintar, algo que não fazia há meses. Cores vivas brotavam de suas mãos, como se o amor por Rafael abrisse portais escondidos dentro dela. Seus alunos notaram. Os colegas comentaram. Ela sorria mais. Seus olhos estavam diferentes. Havia vida ali. Mas mesmo com tudo isso florescendo, ela ainda hesitava em contar a Rafael o que tinha feito. Não sabia como. Temia parecer frágil ou precipitada. Temia também que ele não estivesse esperando mais. Tinha sido clara com ele, precisava de tempo. E agora que escolhera, não sabia como caminhar até ele sem tropeçar nas próprias incertezas. Até que uma manhã, sem planejar, ela pegou o carro e dirigiu até a praia. O mar estava inquieto, com ondas mais fortes do que de costume. A maré parecia refletir sua alma. Procurou por Rafael entre os barcos. Perguntou a um funcionário da marina. E então, o viu saindo de uma pequena loja de mergulho, com uma sacola e os cabelos bagunçados pelo vento. Ele a viu também. Parou por um instante. Depois, caminhou até ela com passos lentos, cautelosos. Bianca, eu vim, disse ela, antes que ele perguntasse qualquer coisa. Ele sorriu, mas era um sorriso cheio de perguntas. Eu terminei com Marcos. Os olhos de Rafael se apertaram com emoção. Você tem certeza? Não sei se tenho certeza de nada, Rafael, mas sei o que senti com você. Sei o que ainda sinto. E não podia mais viver mentindo. Nem para ele, nem para mim. Ele a puxou para um abraço. Forte, longo, ali, no meio da marina, entre barulhos de velas e gaivotas, eles ficaram em silêncio. Mas o corpo dele respondia com calma, com acolhimento. Eu estava perdendo a esperança, confessou ele, mas não conseguia te esquecer. Nem eu. Rafael a levou para a mesma casa à beira-mar, onde haviam se encontrado antes. Agora, parecia diferente, mais cheia de significado, mais real. Passaram o dia inteiro juntos. Cozinharam, tomaram vinho, caminharam pela areia molhada ao entardecer. Era como viver um amor fora do tempo, intenso, sem pressa, construído na cumplicidade. E agora? Perguntou ele, deitado ao lado dela na rede, à noite. Agora, eu recomeço, disse ela, mas com calma. Ainda há muito que preciso reconstruir dentro de mim. Ele assentiu. Não quero te apressar. Só quero estar ao teu lado. Isso é tudo o que eu preciso, ela disse, olhando as estrelas. A notícia da separação se espalhou entre os familiares e amigos. Houve julgamentos, perguntas, conselhos não solicitados. A mãe de Bianca foi a única que a apoiou incondicionalmente. Já a sogra a acusou de egoísmo. Algumas amigas a afastaram. Outras a procuraram em segredo, confessando inveja da sua coragem. Mas Bianca seguia firme. Com Rafael, aprendeu a respirar outra vez. Os momentos com ele não eram apenas apaixonados, eram calmos, verdadeiros. Ele escutava sem interromper. A observava como quem admira uma obra de arte em processo. Certo dia, Bianca o levou para conhecer sua mãe. Estava nervosa, mas Carmen os recebeu com sorriso e café coado na hora. O que mais me importa é ver minha filha feliz, disse, olhando nos olhos de Rafael. Eu prometo cuidar dela com o coração inteiro, respondeu ele, com serenidade. Carmen sorriu, e Bianca sentiu que, pela primeira vez, estava em paz com as escolhas que fizera. No mês seguinte, Bianca alugou um pequeno apartamento com vista parcial para o março. Simples, com janelas grandes e paredes brancas que logo coloriu com suas próprias telas. Rafael a ajudou com a mudança.
Levaram caixas rindo, suando e trocando beijos no meio do caminho. A gente parece adolescente, disse ela, jogando uma almofada nele. Adolescentes com dívida de cartão e dores nas costas, brincou ele. Naquela noite, no colchão improvisado, no chão da sala ainda sem móveis, fizeram amor como se fosse a primeira vez. Mas agora, sem pressa, sem medo, sem esconderijos. Era amor com entrega, sem culpa, sem máscaras. Mas a vida fora das bolhas românticas cobrava seu preço. Marcos entrou com pedido de divórcio formal. Pediu a partilha justa, mas fria. Os dois assinaram os papéis em silêncio, no escritório do advogado. Bianca olhou para ele uma última vez, buscando algo que não encontrou. Ele apenas disse: "Espero que você encontre o que procura." Ela respondeu: "Já encontrei", e saiu. No fim daquele mesmo dia, voltou para casa, sua nova casa, e encontrou Rafael sentado na varanda, com 2 xícaras de chá. "Acabou", disse ela. Ou começou. As duas coisas. Ele a puxou para junto de si. "Eu só quero ser teu porto. E teu mar também." Bianca fechou os olhos. Deixou-se embalar por aquele abraço. A brisa vinda do mar entrava pelas janelas, trazendo consigo a sensação de recomeço. Era como se, finalmente, ela tivesse deixado de nadar contra a corrente. Agora, navegava com o vento a favor. E no coração, só amor. Amor com nome, com rosto. Amor de verdade. O tempo passou. Já era outono. O vento do mar soprava mais frio agora, mas a chama que aquecia o coração de Bianca continuava viva. Seu pequeno apartamento começava a tomar forma, quadros coloridos nas paredes, vasos com flores nas janelas, livros empilhados nos cantos, e a constante presença de Rafael, às vezes com um sorriso preguiçoso, às vezes com as mãos sujas de tinta, ajudando-a a pintar alguma parede. Bianca estava em paz. Mas a vida, como o mar, nunca permanece serena por muito tempo. Na escola, algumas colegas de trabalho começaram a tratá-la com certa reserva. Havia sussurros nos corredores, olhares enviesados. A notícia da separação e, sobretudo, da rapidez com que ela se envolvera com outro homem se espalhara mais do que ela esperava. Em um almoço no refeitório, a coordenadora pedagógica se aproximou com falsa cordialidade. "Bianca, querida, não sei se você está bem com tudo. O que tem acontecido? Só espero que seus assuntos pessoais não interfiram na imagem da escola." A frase bateu como uma pedra. Bianca sorriu, mas por dentro, se retesou. "Meus assuntos pessoais dizem respeito apenas a mim", respondeu com firmeza. "E meu trabalho nunca foi afetado por isso." A coordenadora hesitou, depois assentiu, e se afastou com ares de quem dizia mais do que parecia. Bianca sabia que, para muitos, ela era agora a mulher que largou o marido para ficar com um homem da escuna. E mais do que isso, um homem negro. A sociedade não perdoava mulheres que ousavam quebrar expectativas, muito menos aquelas que ousavam viver um amor que desafiava o preconceito disfarçado em moralidade. Rafael também sentia os ventos mudando. Um dos sócios da empresa náutica o alertou: "Tem gente comentando que você anda envolvido com uma cliente casada. Isso pode atrapalhar a reputação da equipe." "Ela não é mais casada", respondeu ele. "E eu não tenho vergonha do que vivo com ela." O homem fez uma expressão cética. "Eu entendo, mas cuidado. As pessoas gostam de romantizar o mar, mas têm medo do que ele pode trazer." Rafael ficou em silêncio. Sabia que Bianca era motivo de olhares. Sabia também que o racismo silencioso que o acompanhara a vida inteira, agora surgia com novas roupagens. Disfarçado de preocupação, ética e imagem. À noite, conversaram sobre isso. "Você está arrependida?" perguntou Rafael, olhando nos olhos dela. "Não, mas estou cansada de ser julgada." "Eu também", disse ele. "Mas é assim que o mundo é. Eles não sabem do que é feito o nosso amor. Só enxergam o que os assusta. Então o que a gente faz?" "A gente continua", respondeu, firme. "Vivendo, amando, sem pedir licença." Bianca o abraçou. Era isso. Rafael era seu porto, mas o mundo lá fora ainda era mar agitado. No fim daquele mês, uma proposta inesperada chegou-a ela, um convite para expor seus quadros em uma galeria de arte local. Era algo que Bianca jamais imaginou acontecer tão rápido. Desde que voltara a pintar com intensidade, Rafael a incentivava a mostrar suas obras. "Suas cores curam", dizia ele.
Elas falam tudo o que você carrega dentro. Bianca hesitou. Sentia-se exposta, vulnerável, mas aceitou. Preparou tudo com cuidado. Rafael ajudou a moldurar os quadros. Carmen, sua mãe, bordou panos de mesa com os nomes das obras. O convite foi enviado a amigos, familiares, colegas. A expectativa era grande. No dia da inauguração, a galeria estava cheia. Bianca, vestida com um vestido branco simples, os cabelos soltos e um brilho discreto nos olhos, recebia os visitantes com um sorriso que misturava orgulho e receio. E então, no meio da multidão, uma figura inesperada apareceu. Marcos estava só. Usava uma camisa social azul, olheiras visíveis. Caminhou até ela com um passo firme. Soube da exposição por um amigo em comum, disse ele. Vim ver o que você andou fazendo com a liberdade que conquistou. Bianca engoliu em seco. Espero que goste. Eu gostei, ele respondeu, olhando os quadros. Você sempre teve talento. Eu é que nunca soube enxergar isso. Ela sorriu, melancólica. Nem eu sabia que ainda tinha algo dentro de mim para ser visto. Ele é seu namorado? Ela olhou para Rafael, que conversava com um casal no canto da sala. Estava elegante, com uma camisa de linho e olhar atento. Sim, Marcos assentiu, não com rancor, mas com algo que Bianca não soube nomear. Sabe, demorei para entender, mas hoje eu vejo. Nós dois já tínhamos desistido muito antes de você me contar. Eu só fui o último a perceber. Não foi culpa sua, Marcos, nem minha. Só acabou. Só espero que seja feliz, disse ele, estendendo a mão. De verdade. Ela apertou sua mão, e ali, sentiu que algo se fechava por completo dentro dela. Sem dor, sem mágoa. Após o evento, quando todos já haviam ido embora, Rafael e Bianca caminharam pela praia vazia, descalços, com as sandálias na mão. Hoje você brilhou, disse ele, como o sol depois da tempestade. Mas o vento ainda sopra, não é? Sempre vai soprar. A gente só precisa ajustar as velas. Ela sorriu, abraçou-o forte. Ali, entre o sal da pele e o calor dos corpos, ela sabia, viver um amor verdadeiro. Não era fácil, mas era a única coisa que fazia valer a pena atravessar os temporais. E mesmo com todos os julgamentos, medos e desafios, ela não voltaria atrás. O mar havia levado tudo o que era velho, e agora, ela navegava por si mesma. Meses se passaram desde a inauguração da exposição. A vida de Bianca havia se transformado em algo que ela nunca havia imaginado, um misto de calmaria e intensidade, de arte e paixão, de descobertas e renascimentos. O amor com Rafael não era um conto de fadas. Era real, com dias bons e dias difíceis. Havia diferenças de pensamento, momentos de silêncio, desencontros de rotina. Mas havia, acima de tudo, presença. Havia escolha. E havia verdade. Bianca acordava todos os dias com os cabelos bagunçados. A pele levemente salgada do vento do mar que entrava pelas frestas da janela, e o cheiro de café sendo preparado por Rafael na cozinha. Era uma nova vida, pequena nos detalhes, mas imensa na essência. Ela agora ministrava oficinas de arte para mulheres na própria galeria, que a acolhera meses antes. Era uma das mais procuradas por jovens artistas e alunas que viam nela uma força que inspirava, embora nem todas soubessem que aquela força nasceu do caos. As mulheres ouviam suas palavras com atenção. Quando ela falava sobre libertação, não falava como teoria. Falava como alguém que havia vivido a prisão dos padrões, do medo, da culpa, e que um dia escolhera se jogar ao mar mesmo sem saber nadar. Rafael, por sua vez, expandira seus trabalhos náuticos. Começara a oferecer passeios com foco em experiências sensoriais, casais, artistas, escritores, todos à procura de inspiração ou reencontro consigo mesmos. Ele levava cada grupo com calma, como quem guia uma travessia da alma. Era admirado por muitos, ainda julgado por alguns, mas não se abalava. Já passara a vida toda sendo subestimado, e agora, enfim, se sentia visto por alguém que o amava não apesar de sua história, mas por ela. Em um domingo de manhã, Bianca recebeu uma carta da mãe. Carmen havia viajado para visitar uma amiga no interior e, de lá, escreveu com a letra caprichada de sempre: "Filha, eu olho para você hoje, e vejo a mulher que criei com tanto amor. Não por ter escolhido um homem,
mas por ter escolhido a si mesma. Você floresceu. Isso é tudo que uma mãe pode querer ver. Bianca leu e releu aquelas palavras, sentada na varanda, com os pés sobre a cerâmica fria. Chorou, porque sabia que florescer havia custado caro um casamento, uma reputação, uma zona de conforto, mas havia valido cada queda, cada rompimento, cada escolha. Naquela tarde, ela e Rafael resolveram fazer algo simbólico. Pegaram a escuna e navegaram até uma ilha pouco conhecida. Bianca levava consigo uma pequena caixa de madeira. Dentro dela, cartas antigas, fotos amareladas, lembranças do tempo com Marcos. Nada com rancor, apenas coisas que não pertenciam mais ao presente. Ao chegar à ilha, caminharam até a beira de uma falésia de pedra. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e dourado. Bianca abriu a caixa, olhou cada item uma última vez, e então, um a um, jogou-os ao maço. Não com desprezo, mas com gratidão. Obrigada por tudo, sussurrou ela. Mas agora, sou outra. Rafael segurou sua mão. Os dois ficaram ali, em silêncio, assistindo as águas levarem os últimos vestígios de um passado que já não doía. Na volta, Bianca sentou-se na proa da escuna, com os cabelos soltos, o rosto voltado para o vento. Rafael a observava, em silêncio. Ela estava linda. Não porque era loira, ou por seus olhos brilhantes, mas porque havia se libertado, porque havia se escolhido. Ela se virou e o olhou. O olhar dizia tudo. Você acha que o mar muda as pessoas? Perguntou ela. Não, respondeu ele. O mar só revela quem elas são de verdade. Ela sorriu. Então agora eu sei quem sou. Ele a beijou. Um beijo leve, sem urgência. Um beijo de quem sabe que o tempo é amigo de quem já não tem medo. Naquela noite, de volta ao pequeno apartamento, Bianca desenhou um quadro novo. Usou tons de azul profundo, vermelho queimado e um dourado que lembrava o pôr do sol sobre o março. No centro da tela, uma mulher de braços abertos sobre uma falésia. Atrás dela, o mar imenso. À frente, o céu, tocando o horizonte. Sem correntes, sem passado, sem culpa, apenas livre.